E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui tentando ajudar o projeto do pessoal da Caravana Show. Quem não me conhece ainda, eu me chamo Rafael. Tô aqui com a minha amiga Letícia, né? Nós somos do GA. Quer falar um pouquinho? Quer se apresentar, Leti, pro pessoal? Boa noite, pessoal. Como o Rafa falou, eu sou a Letícia, nós somos um dos coordenadores do GA e estamos aqui fazendo esse trabalho incrível junto com o projeto do Caravana. E é isso. E pro tema que nos foi destinado para hoje, nós vamos falar sobre as relações socioafetivas. O que no espiritismo, de certa forma, tem a nos dizer do como que funcionam as relações socioafetivas, de onde elas vêm, como que elas teoricamente funcionam ou deveriam funcionar para a gente poder, né, ter o nosso adiantamento, que é o que sempre esperam da gente, né? Então, começando, né? O que são, né, as relações socioafetivas? O que é isso? E aqui, né, o Espiritismo ele explica, né? São essas, não só o Espiritismo, mas também, né, em sociedade, né? São essas relações, né, interpessoais, ou seja, entre mais de uma pessoa e baseado, né, em laços de afeto, de carinho, de amor. E aqui ele inclui, né? A gente não é somente as relações, igual o pessoal pode pensar, de relações amorosas, né? É todo tipo de relação que envolve carinho, é amor. Então ele colocou, né? Amizade, família, né? A convivência, o relacionamento amoroso também. Mas a gente está falando às vezes também até de relações de trabalho, né? Que a gente desenvolve uma amizade no nosso dia a dia, com o vizinho, mas são essas pessoas que geram conexão conosco. São essas relações socioafetivas. E aí a gente pode, né, Rafa, falar de vários e vários aqui. A gente vai especificar algumas, né? Mas é basicamente são essas relações que a gente tem ao longo da nossa encarnação aqui. Pessoas que a gente desenvolve afeto, né? A gente sabe que nem sempre a gente desenvolve afeto com todas as pessoas, né? Quem dera se fosse assim. Mas aqui não tem algo certo assim, ah, vai ser somente na família ou vai ser somente no campo das amizades, né? A gente está aqui para se desenvolver nisso, né? A gente está aqui para desenvolver, a gente vai falar mais para frente sobre isso, mas é criar essas conexões, né? A gente veio aqui para isso. E tem uns que são mais fáceis de criar, né? A gente vai falar de planejamento reencarnatório, né? Umas vão ser mais fáceis, que vai ter pessoas que a gente já conhece, outros vão ser um pouquinho mais complicado, mas no geral a gente, né, não sai muito do nosso círculo, né, de pessoas de convivência. Então Ah, é interessante a gente desenvolver em todos, né, Rafa? sim, a Leti adiantou bastante coisa aí, né? Pegar duas não, vai, vou pegar uma palavra, o desenvolvimento, né? Tem pessoas que a gente veio para. Estamos aqui para desenvolver essas relações, mas como a Leti também citou, né, a questão de planejamento reencarnatório, a gente vai dar um detalhinho, um complemento a mais sobre isso. Mas tem pessoas que a gente às vezes não precisa necessariamente desenvolver, mas a gente é tipo um reencontro. É uma forma, né? Assim, tipo às vezes aquela pessoa que você não vê faz tempo, né? E há aquele reencontro, ou seja, não tem muito o que se desenvolver, apenas sentir, conviver. Então a gente vai dar mais detalhes sobre isso, né, no decorrer aí. E já adiantando, né, a gente já usou uma palavra, né, planejamento reencarnatório. Quem está acompanhando a série deve ter visto em episódios anteriores o pessoal explicando um pouco sobre esse processo numa perspectiva um pouco mais individual. O que acontece com o espírito quando ele está ali teoricamente sozinho, como que vai ser a organização dele. O que a gente vai tratar aqui hoje é uma extensão disso, né? Como que funciona o planejamento reencarnatório de uma forma talvez um pouco mais coletiva, né? E aí a Leti trouxe alguns exemplos aí, né? Cê quer falar, Leti, por favor? Pode. Igual o Rafa falou, gente, não deixem de assistir os outros episódios para vocês entenderem e conectarem os assuntos, né, para não ficar muito avulso para vocês. Então, né, falando do planejamento reencarnatório, como que vão se dar essas relações?
já está tudo pré-definido, vou ter que encontrar com fulano, vou ter que conviver com fulano, vou ter que fazer amizade com ele, vou ter que casar com ciclano. Como é que funciona isso? Né? Quem já viu né, os últimos vídeos vai entender melhor como que funciona, né? Então, aqui, enquanto no plano espiritual, a gente tem um planejamento, né, reencarnatório das nossas vidas, né? Situações, basicamente não são situações em si, mas o que a gente precisa melhorar? Ou o que a gente precisa se desenvolver? Quais são os nossos pontos fortes? E é isso que a espiritualidade vai trabalhar conosco, né? Então a gente vai vir aqui passar por situações, conviver com pessoas, vir em uma certa família, para a gente trabalhar aquilo que a gente precisa melhorar e fortalecer aquilo que já está bom dentro de nós, né? Então a gente vem sim com algo às vezes estabelecido. Mas como você, né, quem já viu anteriormente sobre planejamento, não é um destino, né? Não é algo que tem que acontecer. Você não tem que encontrar com tal pessoa. Você não está destinado a viver aquela vida que você acha que tem que viver, né? Tem uma série de variantes, porque o primeiro é expectativa versus realidade, né? Expectativa enquanto a gente está criando as coisas no plano espiritual versus a realidade que a gente está aplicando aqui, né? E lembrando também que as relações têm que ser mútuas, né? Não é somente a gente que se doa que a gente vai atrás, né? Tem que ter um equilíbrio. Então, basicamente falando, né? Qual será a minha família? Isso já está pré-estabelecido, né? O, já é um combinado, né? A gente já sabe a família que a gente vai vir. E aquele conjunto daquela família tem pessoas ali que a gente já conhece há tempos, que a gente já desenvolveu um laço de afeto, um laço de amor, que vai estar ali para, né, a gente nos apoiarmos, né, a gente apoiar mutualmente, fortalecer esse amor, né, para ajudar em outras situações. E temos também aqueles laços de família um pouco mais complicados, mas que também vêm justamente para a gente conseguir desenvolver, perdoar, né, entre outras coisas. Pode falar, Rafa. E de todos esses laços, né, todos esses exemplos que vocês podem ver na tela que a Leti citou, serve para a gente observar quem, por quem a gente é simpático, por quem a gente tem simpatia, vamos assim dizer, e por quem a gente tem apatia, né? Talvez seja o momento, então, da gente identificar, pô, quem a gente, vamos usar umas palavras mais simples, quem a gente gosta, né, e se dá bem, e quem a gente às vezes não gosta tanto e não se dá tão bem também. Sempre, né, vão haver no nosso meio pessoas que a gente lida com melhor facilidade e outras com mais dificuldade. E são nas dificuldades que a gente aprende sempre, que é nas dificuldades que a gente tem a oportunidade de nos desenvolver. Se você está tendo uma dificuldade, um desafio, talvez seja ali. Então, como deu o exemplo aqui, às vezes é um parente seu que vai te ajudar a evoluir, a exercitar a paciência. Pode ser um namorado, pode ser um amigo, pode ser o colega do trabalho, pode ser o seu cônjuge, né? E a ideia, né, tem algumas perguntas aqui que são complicadas de responder, né? Serei feliz, né? Aí a gente entra numa outra discussão que não é para o momento, porque o que é a felicidade? Não cabe agora, né? Decidir. Nem tudo, né? Porque como a gente está falando de um planejamento, nem todo plano sai como a gente quer, né? A gente, como foi dito em outras oportunidades, todos nós temos livre arbítrio. As pessoas que convivem conosco têm o livre arbítrio delas. Então, às vezes a gente faz a nossa parte, o outro não corresponde. Às vezes o outro faz uma coisa legal e a gente não corresponde. Então, essa mistura que eu acho que faz a magia acontecer. Mas sabemos que as oportunidades vão surgir, os desafios vão surgir e a gente tem que melhor, né, ter o máximo de informação e conhecimento, sabedoria para lidar, né, com esses desafios. Com certeza. E o Rafa falou isso, né, sobre esse desenvolvimento, dessas oportunidades que nos são dadas, e a gente volta também nessa parte, né? A gente está predestinado ou não está predestinado a acontecer alguma coisa? Né? O planejamento é algo que vai ser seguido à risca ali. A gente não tem um papelzinho, um checklist do que a gente está, né?
que a gente já cumpriu, o que que a gente não cumpriu, né, gente? Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio aqui também, né, no plano terrestre. Então, talvez no plano espiritual você teria combinado de se relacionar com tal pessoa, porque tal pessoa ajudaria a você se desenvolver, mas por acaso, né, você, né, não se identificou muito com ele ou se apaixonou por outra pessoa. Gente, isso acontece, né? E a espiritualidade, mesmo assim, vai trabalhar de um jeito que você consiga desenvolver aquilo que você veio desenvolver. Então, as pessoas, as circunstâncias, elas podem mudar, elas não são fixas. O importante mesmo é o objetivo ser cumprido, né? Você ter o seu melhoramento. Agora, como que vai se dar? Ah, se eu preciso trabalhar em tal lugar para conhecer, para fazer uma amizade, isso não tem regra, né? Às vezes tem coisas que vão seguir naturalmente, se você, né, às vezes está um pouco mais alinhado, intuído com, né, um plano espiritual, de você ter um propósito. Quando você consegue ter essa conexão maior, essa intuição melhor, talvez você consiga seguir melhor esse planejamento. Mas como a gente, né, e muitas das vezes a gente não está muito conectado, né, a gente acaba muito inserido, né, no plano material, a gente se desvia do caminho planejado. Mas não tem uma regra certa. Igual eu falei, né, a espiritualidade trabalha de um jeito que a gente vai conseguir ter os encontros necessários para os desenvolvimentos acontecerem, né? Então, para a gente trabalhar o amor que eu falei, né, no início, e a gente vai comentar no próximo slide. Então, não tem uma regra. Ai, se eu casei com tal pessoa, eu serei feliz nesse relacionamento? Tá certo isso no plano encarnatório? Não. Você que vai definir isso. Você e o seu parceiro que vão trabalhar para fazer isso dar certo, né? Quem vai definir isso somos nós. Quem que vai saber abdicar somos nós. Feliz na família. Ai, vou ter uma família boa, equilibrada. Depende de você, né? É muito mais sobre nós do que esperar o plano espiritual, esperar de Deus resolver e deixar tudo encaminhado para a gente. Não é o que acontece, né? As situações, igual o Rafa falou, são descolocadas para a gente se desenvolver. As mais difíceis e as boas também. Mas as mais difíceis são aquilo que a gente precisa melhorar dentro de nós, né? Onde a gente enxerga a dificuldade é onde está refletindo dentro do nosso coração. Então, né, um breve resumo é basicamente isso. Temos um planejamento reencarnatório, mas a gente não tem um destino, né? A gente não vai acontecer tal situação, porque aí não estaria dentro das leis de Deus, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio e a gente tem as nossas decisões para tomar e entre, né, entre acertos e erros a gente vai se construindo, né? Se tivesse algo certinho para acontecer para, né, todas as situações ocorrentes, não faria muito sentido nossa encarnação aqui, né? Se já tivesse tudo predestinado a acontecer. Então, tudo depende mais de nós, né? De como que nós vamos lidar, de como que nós vamos encaminhar a nossa vida aqui e as situações vão acontecendo, boas ou ruins. Tá, você quer falar mais alguma coisa dessa parte? Eu acho que Eu acho que dessa parte aí, acho que tá tranquilo, pessoal, já conseguimos, né, reforçar essa extensão do que é o planejamento reencarnatório, e eu gostei muito do que você falou, né? O planejamento, ele é diferente do destino, né? Não, nós não acreditamos, não nos é conveniente o destino. Por quê? Se cabe a nós as decisões e do coletivo, as coisas, claro, igual você também bem trouxe, elas se organizam para o melhor para todos, né? Às vezes não sai como a maioria quer, mas vem sempre uma frase para mim quando eu entro em conflito que é: Deus, ele não dá o que a gente quer, ele sempre dá o que a gente precisa. E isso aqui é mais uma das situações, né? As relações socioafetivas são essas coisas, está ligado a isso também. Acho que pode passar pro próximo, Let, pode ir aí. e aí a gente entra, né? E como que a gente desenvolve esse amor no plano terrestre? E a gente aqui tem várias situações que a gente, né, durante a nossa encarnação, que a gente possa desenvolver esse amor, né? Então vai ser né, nos relacionamentos, né, familiar, amizade, e aqui a gente colocou alguns. E aqui eu vou citar e o Rafa vai explicar melhor para vocês, né, a origem, como que significa. Mas a gente basicamente, né, um resumo bem chuto,
A gente tem o amor romântico, né, que nos ajuda a trabalhar. Então, o relacionamento, no amor, o casamento. A gente também tem um relacionamento, né, de amizade que a gente desenvolve, né, esse amor fraternal, de carinho com o próximo, né? E o próprio amor fraternal, né, da família, de, né, da gente desenvolver as nossas relações aqui. E o amor incondicional. E o que é esse amor incondicional? É o amor que é aquele que dá sem querer nada em troca, independente de qual pessoa seja. Seja uma pessoa que você tem afinidade, seja uma pessoa que você não tem afinidade, ou seja uma pessoa que você acabou de conhecer que você não tem nenhum tipo de conexão. É aquele, né, é o verdadeiro amor de Cristo, né? De amar a todos sem distinguir ninguém. É de saber renunciar a si mesmo em prol do outro, né? A gente ainda está longe desse, mas a gente conhece, né? Além de Jesus, a gente conhece outros espíritos que, né? Conseguiram se aproximar mais um pouco desse amor, né? Dentro do espiritismo a gente tem vários, a gente tem Chico, né? A gente tem Divaldo que tem essa renúncia de si mesmo, né? Em prol de algo maior, em prol do outro. Consegue ter esse olhar mais carinhoso com o outro. E o Rafa tem até essas especificações, né, melhor, de que seria cada um desses tipos de amor, né, Rafa? Se você quiser comentar. Vou comentar assim, eu tava só buscando certinho a referência aqui. Existe, eu acredito que ele seja famoso. É um autor, se eu não me engano, irlandês. Vocês me perdoem se eu estiver errado. É conhecido por Lewis. Eu não sei se é essa pronúncia também, porque o nome é estrangeiro. Mas ele é autor de um livro muito famoso no universo cristão que chama Os Quatro Amores. Que são esses amores que estão na ordem aí, né? Do próprio slide. E ele dá outros nomes, né? O Eros como amor romântico, o Filia como amor da amizade, o Storge, vocês me perdoem a pronúncia, que é o amor fraternal, né? E o Ágape, que é o amor incondicional, esse que a Leti citou, né? Que talvez seja o mais próximo do que Jesus foi para conosco e o que a gente um dia talvez espere alcançar, vamos assim dizer, né? Exato. Você acha que E esses precisa amores, dar exemplos desses? eu acho que a pessoa já entendeu, né, do relacionamento, né, da amizade, mas entendendo que esses amores são o que a gente trabalha aqui no plano terrestre, porque a gente ainda não tem acesso a esse amor universal que a gente falou agora, né? A gente trabalha dentro desses para a gente conseguir ampliar o nosso amor. A gente precisa, né, segregar, né, nessas instituições, família, amizade, namoro, casamento, justamente para a gente conseguir trabalhar esse amor universal que um dia chegaremos lá. Mas enquanto a gente não consegue, aqui no plano terrestre, a gente precisa, né, segregar, a gente precisa começar de algum jeito, né? Precisa ter um início. E esse início é justamente nesses grupos. Então, por isso que é tão importante a gente criar conexões, né? As partes, né, de não se isolar, mas sempre, né, querer estar com as pessoas, né? Querer se desenvolver, porque a gente não veio para ser feliz sozinho aqui, né? Então a gente precisa desenvolver esse amor. A gente precisa saber renunciar a nós mesmos em prol do outro, né? Sabendo também os limites saudáveis, né? Disso tudo, né? Sabendo se doar e se sentindo bem com isso, né? Sentindo que está mais né, está com essa conexão mais elevada com Deus, está com o coração mais leve, quando você faz isso, você sente a felicidade quando o outro está feliz. Mas agora a gente vai comentar, a gente até aqui a gente comentou da parte boa, né? Desses tipos de amores, desses tipos de relacionamento, né? Que é para a gente se desenvolver, para a gente aprender a amar o outro, para a gente, né, se melhorar, né, ajudando uns aos outros, mas a gente também tem a parte negativa, né? E não é a parte negativa que o plano espiritual nos impôs, mas é a parte que, infelizmente, por conta dos nossos erros, das nossas imperfeições, ainda é muito frequente na nossa sociedade, que é os relacionamentos abusivos, né? Que está tão em alta, tão falado ultimamente. E será que a gente sabe mesmo o que é um relacionamento abusivo? O que o Espiritismo fala, né, sobre os relacionamentos abusivos?
Então, eu vou comentar rapidamente, né, o que que é do olhar do espiritismo, né? A gente sabe o relacionamento abusivo é quando há um desequilíbrio muito grande, né, na relação, a partir do momento que o outro se sente em posse de você, basicamente, né? Tenta exercer um domínio sobre a outra pessoa que já não é mais saudável, né? Tenta diminuí-la de alguma forma, tenta tratar como se fosse uma posse mesmo, né? Isso já mostra que não é um relacionamento saudável. No Espiritismo, ele deixa bem enfático sobre isso, né? É uma relação obsessiva, né? A gente já comentou nos outros estudos sobre, né, sobre obsessão. E a obsessão pode se dar não só de desencarnado para encarnado, mas também de encarnado para encarnado, né? Esses jogos de chantagem emocional, né, de chantagem psicológica, né, essa violência psicológica, até mesmo, né, chegar à violência física. Então, são todos esses fatores que levam a esse relacionamento abusivo. E além disso, no espiritismo, a gente entende que esse desequilíbrio não pode ser somente dado naquele relacionamento, nesta vida em específico, né? A gente sabe que a gente vem carregando ao longo das nossas encarnações as nossas virtudes e os nossos vícios. Muitas vezes esses desequilíbrios já vêm de um espírito já ferido de alguma forma, já desequilibrado, que, né, por meio da encarnação, precisaria trabalhar nisso, né, o casal, ou na família, né, aquele grupo, aquela dupla de pessoas, elas precisariam trabalhar para melhorar o que seria a vítima estaria ali para ajudar, ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de resiliência, mas a outra pessoa também precisa se esforçar. Ela já vem sabendo que ela vai ter os seus defeitos, mas até aí tudo tem limite, né? A gente veio, né, às vezes para ajudar o próximo, ser mais resiliente, mas também a gente, né, precisa dessa ajuda, né? O outro também precisa ser paciente conosco. Precisa haver um equilíbrio, né? A partir do momento que não há esse equilíbrio, a partir do momento que a pessoa já está se ferindo de alguma forma, não vale a pena continuar com esse relacionamento, né? Até para não prejudicar a sua encarnação mesmo, né? Para não criar feridas que não precisam ser criadas. O Rafa até tinha comentado, né, Rafa, sobre essa parte, né, do externo e como que isso afeta a alma, né, dessas feridas que podem ser externas, que, né, podem ser cicatrizadas, mas o que fica na alma Sim. permanece ali, né? Então, eu tava aqui, né, refletindo enquanto você falava. É, o pessoal, esse tema, ele é muito comum, mas às vezes a gente usa uma outra palavra, né? A gente não fala, meu amigo é abusivo, ou meu namorado é abusivo. Às vezes a gente fala, meu amigo é tóxico, né? Meu namorado é tóxico, minha família é tóxica. E uma outra coisa também, né, Leti, a gente estava conversando antes, é aqui que entra talvez aquela galera que é meio narcisista, né? Relações com narcisistas, se fala-se muito disso. E a gente discutindo aqui, muitas vezes a gente leva o abuso, né, como a toxicidade, como uma agressão. Geralmente, o primeiro exemplo que nos vem é algo físico, mas foi como a Leti bem disse, né? Às vezes é algo psicológico, algo sentimental. E a gente aprendeu em outras oportunidades que muitas das feridas do nosso espírito refletem no nosso corpo. Por sua vez, entendo eu que muitas coisas que acontecem no nosso corpo, que vem de fora, né, o externo que a Leti trouxe agora, tende a também, às vezes, prejudicar o nosso espírito. O que seria prejudicar o nosso espírito? Aquele sentimento ruim que nos acompanha, aquele, às vezes, desejo de vingança e tal. E, mais uma vez, eu dá a entender que todas essas situações complexas que nos são permitidas ainda estão, né, relacionadas ao livre arbítrio. Por quê? Eu sou livre para fazer o bem e o mal. Eu optei fazer o bem, por exemplo, mas eu optar fazer o bem não me livra de presenciar o mal, né? Porque o meu limite vai até onde começa os limites do outro, né?
Mas como a gente bem disse antes e vamos reforçar, nós estamos aqui ainda no mundo de provas e expiações e tudo que é permitido, tudo que acontece, nos serve de alguma lição. Aqueles que estão vivendo relacionamentos bons e não estão conseguindo ter exemplos do que a gente está comentando aqui, agradeça, porque você tá, sim, avançou bem. Mas se você se identifica com o que a gente está falando aqui, né? É interessante que, às vezes, uma ressignificação, uma percepção daquilo, é o momento, porque às vezes a gente ouve falar que, né, existem muitas ideias distorcidas sobre, não, é aquela pessoa, você tem que ficar com ela por causa disso e aquilo, é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é seu marido, não é bem assim, né? Você escolhe ficar naquele ambiente, mas quando a gente fala do perdão, né, vamos trazer o perdão aqui também para lidar com essas adversidades, né? O relacionamento abusivo é mais um dos desafios, vamos assim dizer. Há pouco tempo até, eu entendi que o perdão não é esquecer. Não é? O esquecer, que fala-se muito, é no sentido assim, que eu interpreto hoje. É no sentido de não desejar mais o mal. Porque a gente não esquece. Não esquece, não tem como. A Leti vacilou comigo. Eu vou lembrar desse evento, caso ele tenha acontecido. Mas o que, que seria eu perdoar a Leti? Eu não querer que aconteça com ela a mesma coisa que ela fez comigo. Eu, na verdade, pular de alegria quando ela receber uma promoção no trabalho. Vamos supor que ela me prejudicou, né, no meio do trabalho aí, me deu uma rasteira, foi promovida na minha frente. Às vezes, se perdoar é falar, pô, ela vacilou, tomara que ela um dia que não precise acontecer o mesmo com ela, que a lei do retorno não, aquela ideia, que a lei do retorno não precise cobrar aquela pessoa. Talvez o perdão esteja aí. A sua, né, a nossa interpretação de perdão ou a nossa ação, o ato de perdoar devia ser esse. Não é não esquecer. É, na verdade, deixar de desejar o mal pro outro. Então, a gente vai lidar com situações, com relacionamentos bons, com certeza. Com ruins, também. Talvez a gente esteja em um agora, nesse momento. Você que às vezes está aí acompanhando e está numa situação difícil, como a gente disse aqui, procura ajuda, né? O procurar ajuda é esclarecimento para si mesmo. E se vê que a situação não tem muito jeito, tenta sair dela. Você tem essa escolha. Você teve a escolha de ficar, você tem a escolha de sair. Enquanto tem a escolha. Claro, a gente não vai falar de casos graves, coisas mais complexas, mas a gente sabe da existência de situações mais tensas, mais horríveis, vamos assim dizer. Mas talvez não é o foco daqui. Eu acredito que a ideia, né, a essência, deu pra captar, né, Leti? Exato. Como o Rafa falou, né? Perdoar não é você querer tratar aquela pessoa como você tratava antes, né? Com aquele amor incondicional. É justamente não carregar nenhum ódio, nenhum rancor sobre aquela pessoa, né? Você se sentir livre desse peso, né? Você conseguir seguir em frente sem carregar esse peso de rancor, de ódio, né? De ressentimento. É deixar isso para trás e seguir em frente, né? E igual o Rafa falou, né? Buscar, né, sempre ajuda, ajuda espiritual, ajuda psicológica, né? Não deixar chegar a um ponto extremo. Se você já está identificando que certas coisas não estão legais, certas coisas você já está vendo que não é normal, procure ajuda. Se você tem uma rede de apoio, né, na família, nos amigos, né, não sei onde acontece, mas busque apoio deles, né? Busque ajuda psicológica. Saia enquanto dá tempo de sair, porque igual não espere chegar a um extremo, né, de situações que fiquem mais difíceis, né, envolvendo mais pessoas, né, envolvendo filhos, né, ou envolvendo família, né, não deixa a situação chegar a um ponto que te sufoque de um jeito que você não consiga sair mais. Porque é bem difícil quando chega, né, em situações extremas. Somente em relacionamentos amorosos, né, quando chega, né, em um ponto, às vezes, né, de violência, de ameaças, né. A gente não, né, ninguém deseja que chegue a esse ponto. A espiritualidade não quer. A gente tem o nosso livre-arbítrio justamente para isso. A gente tem a opção de sair. Ninguém é obrigado a ficar em um lugar que já não está te fazendo bem, né? Se você se esforçou,
Se você tentou, né, avaliou o que que podia melhorar, que o outro podia fazer, mas o outro precisa também fazer, né? O outro precisa também dar algum passo, né? Não adianta só eu fazer e o outro não está fazendo nada, né? A gente precisa ter esse equilíbrio. E a gente precisa, igual falou, tem um momento da gente pegar e sair, né? A gente não precisa ficar, né? Não precisa se sentir culpado. Nossa, eu tava, igual a gente falou, não tem destino. Ah, eu preciso ficar com o meu marido ou com a minha mulher porque a gente veio para isso. Pode até ter sido vindo para isso, mas se um não está colaborando e está prejudicando o outro, está se adoecendo de alguma forma, está adoecendo a alma, saia. Você não precisa daquilo, né? A gente vai evoluir, a gente vai melhorar da mesma forma, qualquer pessoa ou não. Então a gente tem que, né, ter esses limites. Pode falar, Rafa. Só queria não comentar que compreender tudo isso que a gente está aqui discutindo, tem muito mais coisas, claro, mas já é uma base, é, é, é o exercício do amor que a gente comentou mais cedo. A gente categorizou em 4 tipos, mas existem vários tipos de amor. E a gente sempre fala, né, o amar ao próximo, amar a si mesmo. Às vezes a melhor expressão do amor para com o outro que lhe é nocivo é o afastamento daquele indivíduo. É uma forma de amar. Talvez a gente não pode, entendo eu, que a gente às vezes não pode fazer muita fanfic, né? Romantizar certas coisas que assim, é complicado, né? Como a Leti falou, pô, tá sendo ruim, não é, seu lugar não é. É igual se você fala, será que Deus me ama? Deus te ama, ele não quer isso aí pra você, não. Né? Uma coisa é você se tornar uma pessoa melhor com aquela situação, outra coisa é você ficar só sofrendo, sofrendo, sofrendo. Isso aí não é muito caminho, não, né? Não sei se faz sentido, mas era isso que eu queria complementar. Mas é isso mesmo. Então, pessoal, sempre analisem a situação, busquem esse autoconhecimento, né? Porque isso ajuda, busquem, né? A literatura espírita tem explicando várias situações, então sempre busquem esses lados, né? Não deixem nunca chegar a esse extremo. E busquem também conhecimento para você não estar sendo essa pessoa, né? Que a gente está citando aqui, né? Que a gente vai citando como se colocando de vítima, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser o opressor, né? Não ser a pessoa que está ali acabando com o psicológico da outra, né? Então a gente precisa ter sempre esse cuidado. E aqui a gente finaliza, né, com uma frase de Emmanuel que ele fala: o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Então, é um resumo do que a gente veio trazer aqui, né? O exercício desse amor, desse trabalho, é para a gente desenvolver e se sentir bem com isso, mesmo que tenham dificuldades. As dificuldades são normais de acontecer, porque a gente ainda somos espíritos imperfeitos. Mas a partir do momento que está te pesando, né, não está te trazendo nada de bom, né, você só está se adoecendo de alguma forma, aí sim a gente precisa tomar um cuidado, aí a gente precisa parar e analisar. Mas a gente tem a parte também da renúncia, que a gente falou, né? O trabalho desse amor, o trabalho do amor para o próximo, é a gente saber né, renunciar a nós mesmos, as nossas vaidades, os nossos orgulhos, para servir o outro, né? A gente veio aqui para servir, igual Jesus veio para servir, né, a todos nós, a gente também está aqui para isso, né? E a gente está nessa relação mútua, né? Então espero que um dia a gente consiga fazer isso com todos, né? E o outro também consiga fazer isso com a gente. Rafa, com você. Acho que a mensagem que temos é essa para hoje. Quero até pedir perdão para você que está acompanhando a gente até aqui, que no começo nós não fizemos a prece, mas vamos fazer agora no final. E é isso. Posso fazer a prece, Let? Podemos encerrar? Claro, Rafa, Então vamos lá. claro. Eu convido a todos que estão aqui que nós possamos tentar mais uma vez deixar as preocupações de lado, elevar o nosso pensamento a Deus, nos conectar não só com Ele, mas com o Mestre Jesus e com a espiritualidade amiga. Que possamos, com os esclarecimentos aqui adquiridos hoje, nos tornar umas pessoas melhores, que a gente possa usar dessas ferramentas e recursos e nos tornarmos melhores trabalhadores do agora e do amanhã.
que possamos compreender o próximo, compreender principalmente a Deus, pois dele é o reino, o poder, não só hoje, mas para todos sempre. Que assim seja. E obrigado você que nos acompanhou até aqui. Tamo junto e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até mais.